Debate Eleições 2012. Oferecimento Cimento. Tem que ser Nassau. O Capixaba Forte. Olá, bom dia. O eleitor foi às urnas, mas não decidiu em primeiro turno quem será o prefeito de Cariacica. Juninho e Marcelo Santos continuam na disputa. Firmando o compromisso com a democracia, a TV Tribuna marcou para hoje um debate com os candidatos à prefeitura do município. Realizamos reunião com os assessores de Juninho e Marcelo Santos. Todos concordaram com as regras expostas. Hoje cedo, recebemos uma ligação da assessora de Marcelo Santos, Priscila Calmon, dizendo que ele se encontra impossibilitado de comparecer ao debate da TV Tribuna. O motivo alegado seria uma internação por causa de uma arritmia e hipertensão. Em respeito a você, eleitor, e ao candidato Juninho, que se encontra aqui em nosso estúdio, a TV Tribuna concede a ele 30 minutos de entrevista ao vivo. Você vai conhecer as propostas do candidato do PPS. Ele é casado e tem 2 filhas. Gostaríamos de pedir a Juninho que levasse essa entrevista para o campo das ideias, sem ofensas ao candidato ausente. TV Tribuna, eleições 2012. Olá, candidato, bom dia, tudo bom? Bom dia Jorge, bom dia a todos que nos assistem nesse momento, também que nos ouvem. E de forma muito especial, eu queria saudar aos colegas professores e professoras pelo seu dia, que se comemora hoje, mas que queremos mais do que comemoração do dia, queremos condição para que essa profissão de tanta importância para a nossa cidade, para o Brasil e para o mundo, tenha o seu verdadeiro reconhecimento pelos entes políticos de todo o Brasil. Candidato, o senhor começou a sua campanha de forma tímida, não é? Devagar, e foi ganhando a simpatia do público. A que o senhor atribui esse sucesso nas urnas no primeiro turno? Bem, em primeiro lugar, nós trabalhamos tratando com o máximo de respeito as demais candidaturas. A gente fez a nossa campanha falando das nossas propostas, reconhecendo que cada um, naquele momento, tinha o direito de participar das eleições, mas que nós estávamos ali, além das propostas políticas e administrativas, trazendo junto a nossa história de vida. E o povo se identificou com o Juninho, porque a gente conhece as dificuldades que Cariacica tem e também sabemos como funciona a máquina administrativa, porque, afinal de contas, eu fui secretário no primeiro mandato do prefeito Helder Salomão e depois me tornei vice-prefeito. Independente das questões políticas internas, o povo sentiu que nós podemos, de forma bastante democrática, respeitosa, mas, acima de tudo, eficiente, administrar a cidade de Cariacica. E nós fizemos isso andando com o pé no chão, olhando no olho, ouvindo as críticas, ouvindo as sugestões, e isso sensibilizou a essa população que precisa de um prefeito que seja reconhecido como um líder que pode cuidar das suas famílias. Candidato, como o senhor disse, né, o senhor é o atual vice-prefeito de Cariacica. Só que a sua candidatura não está ligada a Helder Salomão. Tem como o senhor falar um pouquinho por que isso, essa ruptura? Bem, o atual prefeito, ele é do PT, o Juninho é do PPS. E o PT lançou uma candidata. E o PPS optou pelo Juninho como candidato. A partir daí, nós já tivemos que caminhar em situações diferentes. Além disso, a gente entende que nós precisamos de avançar a cidade em algumas áreas, avançar bastante, outras a gente precisa de refazer o planejamento e isso também provocou com que a gente tivesse a nossa candidatura de forma independente e pela própria postura. Eu digo a todos, eu tenho que agradecer muito a Deus por nos dar a condição de disputar, mas principalmente ao povo, à minha família, aos voluntários e voluntárias que entenderam que a nossa campanha podia ser feita dessa forma. E é assim que a gente veio caminhando e por isso o prefeito apoiou a candidata, seguiu nesse caminho e que a gente respeita por ele ter autonomia, não só política administrativa, mas acima de tudo partidária. Candidato Juninho, se o senhor pudesse apontar hoje o principal problema de Cariacica, qual seria, na opinião do senhor, esse principal problema? E se o senhor fosse eleito prefeito, como o senhor resolveria ele? Bem, é um pouco complicado chegar aqui e falar o principal problema. Mas se a gente parar para analisar a cidade, ela, na sua distribuição per capita, em termos de arrecadação, em termos de investimento nas diversas áreas, ela é muito inferior em relação à micro-região
de Vitória, que no caso Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica e Viana, e também em relação aos demais municípios, seja em qualquer área. Primeira coisa é a gente buscar mecanismos para termos mais recursos, Jorge, para também investir nas demais áreas. E dessa forma a gente vai passar com a reforma administrativa, vamos passar a realizar a captação de recursos com novos projetos. Inclusive, eu quero transformar a Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, que é a CDC, num polo de captação de recursos, de atrair novos investimentos, porque através dessa ação a gente pode investir na saúde, que é um ponto crítico na cidade, na educação, na segurança pública, na infraestrutura. E eu acredito muito, quando nós tivermos uma arrecadação condizente, pelo menos com os demais municípios do Espírito Santo, per capita, o que é isso? Per capita, desculpa. O que é isso, Juninho? É a gente poder investir com o valor da saúde igual à média dos municípios no estado. Na educação, igualmente, a saúde hoje de Cariacica, per capita, a média de investimento é de R$ 172 por habitante. Está muito aquém das demais cidades do Espírito Santo. Na educação, hoje, o aluno é investido por aluno R$ 3.400 por aluno. Isso está muito aquém da média da Grande Vitória e da média do Espírito Santo. Candidato, o senhor falou em saúde. Nos nossos telejornais, no Tribuna Notícias, no jornal A Tribuna, a gente divulga sempre problema de saúde em Cariacica. E a resposta da prefeitura é sempre a mesma. O morador precisa procurar primeiro o posto de atendimento, para depois seguir para um pronto atendimento, o posto do bairro. Só que também a gente já mostrou que isso não resolve. O morador vai para o posto de saúde e não resolve. Né? Se não resolve, ele vai para o pronto atendimento. Como o senhor pretende resolver isso daí para que o morador, assim que ele buscar o primeiro atendimento, ele possa recebê-lo? Bem, eu não trabalho de forma improvisada. Nós precisamos de diagnósticos. Por isso que uma das primeiras atitudes que nós tomaremos é informatizar as nossas unidades de saúde. É criarmos o plano de atenção à saúde de Cariacica. Através desse plano, cada morador e moradora vai entender, por fases, o que nós vamos fazer na cidade para transformar essa necessidade. Porque é bem verdade o que você disse. Chega na unidade de saúde do bairro, não tem atendimento e cansa de fazer isso, vai procurar logo o PA. E todas as demais regiões acabam fazendo a mesma coisa e sobrecarregam um PA que não tem a mínima estrutura para atender a população. Quando nós tivermos o diagnóstico, prontuário eletrônico vai facilitar. Nós saberemos quem procurou a unidade de saúde primeiro, quem procurou o PA primeiro. A partir daí, nós vamos trabalhar aumentando o investimento na saúde, que hoje, em 2011, o investimento foi algo um pouquinho além de 60 milhões. Só para você que me assiste nesse momento e me ouve também, o investimento na educação foi mais de 141 milhões. Na saúde, foram 60 milhões em 2011. E a gente percebe isso, que com esse crescimento do investimento dos últimos anos, ainda não tem dado resultado. Porque hoje precisamos trabalhar de forma preventiva, aumentar a cobertura do PSF, entendermos que a condição dos agentes de saúde de Cariacica deve ser levada em consideração. Primeiro, humanizar essa relação, depois dar condição. A outra coisa é, através da informatização, do prontuário eletrônico, podermos diagnosticar qual é a grande necessidade, aumentar a cobertura de exames de média complexidade e de especialidades e, de uma vez por todas, inaugurarmos o PA do Trevo, que é uma obra belíssima e que precisa de ser inaugurada, e transformarmos num debate mais amplo com a comunidade da saúde e também com a comunidade de Itacibá e região próxima, e bairros próximos, em transformarmos o PA de Itacibá hoje num centro de especialidades. Isso poderá facilitar muito, servindo como referência para outras áreas da saúde. Candidato, política, na essência da palavra, não é promover aí mudanças, levar a qualidade de vida para todos. Não é? O que fez o senhor entrar na política? É uma pergunta bastante interessante. Na realidade, é a necessidade de ajudarmos a construção da cidade de Cariacica. Eu sou filiado ao PPS desde 2001. Decidi por ideologia. Talvez as pessoas não saibam, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal e com 17 anos eu consegui esse feito. Na época, nós de Cariacica, a discriminação era muito maior. E você imagina, negro pobre de Cariacica, passar na Universidade Federal, onde só tinha a universidade para você disputar o curso de Educação Física. Hoje ampliou muito, graças a uma política do governo federal.
A outra coisa, que quando a gente entendeu que o nosso processo de transformação do cidadão passa principalmente pela educação, eu também criei a consciência política, por isso que eu me filiei ao PPS. E começamos o trabalho de construção de novos nomes para a cidade. E por isso que nós fomos apoiar o prefeito Helder Salomão em 2004. E, de fato, comecei a trabalhar na política pública municipal com o prefeito Helder Salomão, dentro de um projeto que realmente poderia transformar a cidade. Houveram alguns avanços. A gente não pode só apenas ficar tacando pedra. E eu não é do meu feitio. Houveram avanços. E dessa forma, também nós nos candidatamos a deputado federal, porque entendemos que Cariacica precisa de um deputado federal de Cariacica. Como na época eu percebi que todas as lideranças políticas decidiram vir candidato a deputado estadual, o Juninho, mesmo tendo ênfase na área da educação como professor e jogador de futebol, eu entendi que o meu papel enquanto cidadão era buscarmos representação na Câmara Federal, junto ao governo federal. E tivemos quase 42 mil votos apenas como a Towner. E a essência da nossa campanha foi de voluntários. A candidatura para prefeito foi consequência de toda essa construção e porque eu levei em consideração uma coisa bastante responsável. O prefeito Helder Salomão não pode disputar o terceiro mandato. A lei é clara, pode disputar apenas a reeleição, porque eu não sou inconsequente nas ações que produzem a união da cidade de Cariacica. E hoje nós estamos com essa candidatura porque entendemos que cada um pode unir a cidade da sua forma. Nós temos os deputados estaduais que devem sim se fortalecer na Assembleia Legislativa. E o Juninho, a partir de dezembro, deixará de ser vice-prefeito. Por que não ser o candidato a prefeito da cidade para trabalharmos essa harmonia política e administrativa que a cidade começou a viver nos últimos anos, respeitando a história de cada um e de cada uma. Por isso, a nossa candidatura a prefeito, Jorge. Candidato, o senhor passou aí um primeiro turno, nós estamos no segundo turno, passou um primeiro turno aí percorrendo as ruas do município. Tem algum fato marcante que o senhor lembra durante esse primeiro turno? Não é? A busca pelos votos, algum fato marcante que marcou o senhor? Tem sim, tem algo que marca a gente, é quando a gente visita alguns lugares e você observa a necessidade da população e o atendimento do poder público não chegou lá. E quando você observa isso, eu passei por um momento, assim, que eu prefiro não citar o local onde eu passei, mas que eu vi diversas crianças sem ter acesso à escola, sem ter acesso ao esgotamento sanitário, a mãe tendo que tomar conta, sem ter o que comer dentro de casa. E isso nos toca muito, porque a gente sabe que Cariacica tem muitos problemas a serem resolvidos. E às vezes eu me coloco a pensar de que forma estaremos trabalhando com a união de todos e com técnicos para dar essa resposta à população. E isso marca a gente, porque eu fui criado nas ruas de Cariacica e também com dificuldades, menos do que muitas das pessoas que eu vejo hoje, porque tivemos acesso à educação. Mas isso nós temos que transformar a cidade, acesso à escola. E isso marca qualquer candidato. O senhor falou em discussão técnica, já tem uma equipe de governo, o senhor já pensa nisso? E aproveitando isso em relação à equipe de governo, o senhor já elaborou alguma aliança para esse segundo turno? Apoio de alguns candidatos derrotados no primeiro turno? Excelente pergunta. Nós sim, estamos trabalhando com alguns atores do Estado que nos darão suporte, não só na composição, se Deus permitir que a gente vire prefeito da cidade. No dia 28, é lembrado o número 23. Aproveita a oportunidade para pedir o seu voto. Mas se Deus permitir que dia 28 a gente vire prefeito da cidade, nós estamos trabalhando com alguns atores em nível estadual, em nível municipal, para que a gente possa compor a equipe de transição, já pensando num governo que vai ser pautado basicamente na técnica. Precisamos de técnicos. E aí venho conversando com o Guerino Balestrazzi, que tem uma vasta experiência à frente da Munes, à frente do Bandes. Temos conversado com alguns técnicos da cidade e a gente espera que com essa assessoria a gente possa, de uma vez por todas, dar o salto que Cariacica precisa com técnicos e que dê resposta à população. Ok, candidato, obrigado. Bom, assim nós encerramos esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com temas para o candidato Juninho do PPS abordar isso durante a campanha. A gente já volta. Nós voltamos com a entrevista com o candidato Juninho do PPS a Cariacica. Na verdade, não era para hoje ser um debate, mas hoje cedo nós recebemos a ligação da assessora do candidato Marcelo Santos, a Priscila Calmon, e disse que ele está com um problema de saúde, hipertensão, arritmia, e por isso
estaria impossibilitado de comparecer ao debate. Em respeito a você aí de casa e também ao candidato Juninho, nós resolvemos fazer uma entrevista ao vivo de 30 minutos. Bom, candidato, nós vamos agora falar um pouco sobre temas. Eu vou falar um tema e gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, né, a proposta do senhor para Cariacica nos próximos 4 anos. Emprego para os jovens. Bem, nós sabemos que essa é uma deficiência não só para os jovens em Cariacica. Essa deficiência é da nossa população. Vamos trabalhar de forma integrada, tendo como ponto de partida a Secretaria de Cidadania e Trabalho. Vamos trabalhar a qualificação e capacitação dos nossos jovens. Pretendemos também discutir com a Câmara Municipal, a Câmara eleita, a quem eu aproveito para parabenizar em público aos vereadores e vereadoras eleitas na nossa cidade. Nós vamos enviar à Câmara propostas para que a gente trabalhe incentivos fiscais, para que a empresa que contratar cariaciquenses tenha incentivos de isenção nos impostos que pagam diretamente à Prefeitura. Hoje, o principal imposto em termos de empresa é o ISS-QN, mas nós temos também os outros impostos, que é o IPTU, que é o ITBI, e a gente entende que dessa forma a gente vai conseguir fazer com que os jovens tenham acesso às vagas de emprego e que as empresas sintam-se um pouco mais incentivadas em acolhê-los. Além disso, precisamos de trabalhar a formação profissional que nós temos na cidade. Nós temos hoje o IFES, temos algumas escolas particulares dentro dessa linha, privadas nessa linha, e também aproveitar os cursos de extensão das faculdades de ensino superior, das escolas de ensino superior e também da Universidade Federal, para aproveitarmos essa mão de obra qualificada, voltada principalmente para o jovem, já que a gente percebe que nós temos uma faixa etária de jovens hoje de 12 a 19 anos que nos coloca no alto índice de criminalidade, de assassinato, infelizmente, e nós temos esse problema também a resolver com a cidade de Cariacica. Candidato, não dá para falar de Cariacica sem citar a violência, não é? Essa violência que assola os moradores, essa violência do tráfico de drogas que faz com que muitos moradores até sejam expulsos das casas por conta dessa pressão. O senhor tem uma medida emergencial e a longo prazo para trazer realmente a tranquilidade para os moradores de Cariacica? Excelente pergunta. Temos sim, a curto, a médio e a longo prazo. A primeira atitude é de forma interna na Prefeitura, de forma administrativa. Nós vamos criar a Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública. Precisamos de um fórum de debate interno para a execução das políticas públicas voltadas para a segurança, de forma a ter independência orçamentária e financeira. Primeiro ponto é esse. Segunda coisa é a gente implantar o vídeo monitoramento da cidade. Um vídeo monitoramento com sistema integrado, que funciona não só para a questão da violência, mas também para a questão do trânsito. A outra questão é a gente trabalhar a educação em tempo integral. Precisamos de estar orientando as nossas famílias, as crianças, adolescentes e jovens numa responsabilidade do poder público. Não deixarmos apenas para a família cuidar dessas ações, que é dever do poder público também. Vamos trabalhar a questão da qualificação e capacitação dos jovens e adultos da cidade. E a gente espera, com lazer, com cultura, com esporte, colocando os equipamentos esportivos e culturais para funcionar na cidade. Precisamos de reabrir o centro cultural, precisamos de praça na cidade. Vamos implantar o programa Ano Vivo. Em cada espaço público desses, administrados pela Prefeitura, nós colocaremos uma câmera de vídeo monitoramento específica para acompanharmos a movimentação das famílias ali dentro. E a gente espera, com isso, amenizar bastante essa questão da violência na cidade. Além disso, prepararmos as vias para que as viaturas possam trafegar de forma mais rápida, de forma mais segura e trabalhando a iluminação pública. Vamos fazer um trabalho voltado também para iluminar mais a cidade. O programa de eficiência energética, que é um programa do governo federal, nós temos a linha de crédito para isso, pode ajudar e facilitar muito a implantação desse sistema na cidade de Cariacica. Candidato Juninho, em relação ao saneamento básico, esgoto. Bem, hoje há um debate das esferas que cuidam disso na cidade. Nós temos a CESAM, que tem por obrigação cuidar disso. Inclusive você que me assiste nesse momento e você que me ouve, sabe que quando chega lá no final do mês, na conta de água, está lá para você pagar a taxa de esgoto. E eu te faço a pergunta, o esgoto que passa hoje, que sai hoje da sua casa ou que passa próximo a você, ele é tratado pela CESAM? Tem algo equivocado. Vamos fazer um debate em cima disso, porque a cobertura hoje de esgotamento sanitário da cidade é algo em torno de 15%.
Há defesas feitas pela Companhia de Abastecimento do Espírito Santo de que a cobertura é de 35%. Nós precisamos de trabalhar isso de todas as formas, seja 15% ou seja 35%, a cidade de Cariacica tem que pensar no desenvolvimento sustentável. Temos que pensar que nós temos o mesmo direito que as outras cidades têm. Vitória está atingindo 100% de tratamento de esgoto. E por que Cariacica vai ter que esperar sendo o patinho feio da cidade? O Juninho, prefeito, vai levar esse debate no campo das ideias, mas também no campo técnico. Vamos trabalhar a questão do esgotamento sanitário da cidade. Vamos cuidar dos nossos mananciais. Vamos cuidar da questão de prevenção na área da saúde. Não podemos ter nem esgoto a céu aberto, não podemos ter fossas sem o mínimo de cuidado na cidade e precisamos de um acompanhamento, onde as taxas sejam cobradas de forma eficaz, mas acima de tudo, com justiça social e justiça tributária. Candidato, já encerrando esse bloco, né, partindo para o encerramento desse bloco, mas antes eu gostaria que o senhor citasse 3 pontos fortes do senhor. 3 pontos fortes que o senhor considera um bom gestor, uma boa pessoa, enfim. Primeiro, eu respeito muito o próximo. Os meus princípios de vida, primeiro, é respeitar qualquer atitude do próximo. Não tomo nenhuma atitude sem partir desse princípio. Segunda coisa, equilíbrio emocional. O prefeito de Cariacica tem que ter equilíbrio para enfrentar os diversos desafios, porque nós vamos cuidar das nossas famílias e vamos cuidar da cidade. E o terceiro é a disposição. Eu não tenho preguiça, procuro me inteirar de todas as coisas, estou preparado para ser o prefeito de Cariacica, porque vi que nesse momento precisamos de nos aprimorar e faço isso com toda a disposição possível. E a sabedoria. Eu vou colocar mais uma, porque quem quer governar uma cidade tem que ouvir muito mais do que fala, para agir de forma coerente. E é assim que nós vamos tratar a nossa cidade, se Deus assim permitir, que nos tornemos prefeito de Cariacica a partir do dia 28. Por outro lado também, candidato, a gente sabe que a gente está sempre em construção, né? Nós estamos sempre aprendendo, revivendo, reconstruindo. Agora eu gostaria que o senhor citasse 3 pontos fracos do senhor e como o senhor pretende reverter isso. Pergunta difícil essa, né? Até quando a gente tem que fazer uma autoanálise e responder em público assim, não é fácil. Mas uma das questões que eu tenho muito que trabalhar é entender que as demais pessoas que me cercam não são iguais a mim. Então, às vezes, eu penso de forma muito rápida e quero respostas também, porque a população precisa disso, e exijo muito de quem está no meu entorno. A segunda coisa é me aprimorar cada vez mais. Como eu tenho uma capacidade de absorção das informações muito rápida, eu trabalho, às vezes, com pouco material didático, porque eu consigo gravar muito na cabeça. E à medida que eu tiver mais informações, isso poderá tornar-se mais difícil. E a outra coisa que a gente pode colocar como uma deficiência que eu preciso de trabalhar bastante dentro de mim, é a questão de não ficar focado só em trabalhar. Eu, às vezes, deixo a desejar com as pessoas que estão ao meu lado, porque eu busco 24 horas produzir em bem comum do próximo, mas mesmo assim, precisamos de ter um tempo para a gente, um tempo para a família, e eu consideraria esses 3 pontos hoje, porque a pergunta foi muito rápida. Ok, candidato, muito obrigado. Bom, a gente já volta para o último bloco, o bloco da despedida. Continue com a gente. Bom, chegamos ao último bloco com a entrevista com o candidato Juninho à Prefeitura de Cariacica. Lembrando que era para ser um debate. Hoje cedo nós recebemos a ligação da assessora do candidato Marcelo Santos, dizendo que ele estaria impossibilitado de comparecer por motivo de saúde. Em respeito aos telespectadores, ao candidato Juninho, nós resolvemos fazer a entrevista ao vivo. Bom, candidato, agora o senhor, 2 minutos aí para o senhor desejar ao eleitor, falar diretamente ao eleitor. Bem, eu queria mais uma vez parabenizar a Rede Tribuna por essa iniciativa, dizer que estamos sempre à disposição para qualquer tipo de debate, porque debatemos no campo das ideias. Agradecer a Deus por nos colocar mais um momento como esse, precioso para a cidade de Cariacica e para o Espírito Santo. Agradecer a minha família, agradecer aos voluntários e voluntárias, aos partidos que entenderam a nossa caminhada e aos novos partidos que vêm chegando para essa continuidade de caminhada. A você, eleitor e eleitora, que no primeiro turno teve outra opção. Lembre do Juninho 23 agora no dia 28. Vamos continuar fazendo esse trabalho,
O 23 é o trabalho da união. O 23 é a consonância para o bem-estar de Cariacica. E a gente espera que você, que ainda não decidiu o seu voto, decida pelo Juninho, porque vamos continuar a campanha sem falar mal de ninguém. Vamos continuar a campanha respeitando os projetos políticos, porque entendemos que depois do dia 28, vamos precisar da união de todos, principalmente os deputados estaduais. Agradecer e parabenizar as professoras e professores do Espírito Santo, do Brasil, mas acima de tudo de Cariacica. Valorização do magistério passa pelo reconhecimento do profissional e do papel que a educação tem, o papel transformador da sociedade. E também deixar aqui as nossas considerações finais a todas aquelas pessoas que estão preocupadas com a arrecadação do município ano que vem. Já estamos fazendo estudo em relação ao Fundap, podem ficar relativamente tranquilos porque tenho responsabilidade com as nossas finanças. Candidato, para encerrar, se o senhor for eleito, qual vai ser a primeira ação do senhor? Vai descansar um pouquinho até o final do ano? Como é que vai ser? Você viu a reflexão que eu fiz aqui antes, né? Que eu tenho por hábito trabalhar muito. Desde a época que jogava, eu sempre treinei muito, treinei mais do que os demais companheiros por entender que a gente tem que estar focado naquilo que temos de objetivo. Mas o primeiro pensamento será a gente formar a equipe de transição e focada na questão financeira e econômica da cidade. Porque se a gente mantiver oxigenada as nossas finanças, os investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura, será de forma muito tranquila para Cariacica, que espera muito do Juninho. E o Juninho espera muito de Cariacica. Ok, candidato, assim a gente encerra a nossa entrevista. Muito obrigado pela participação. Boa sorte ao senhor, boa sorte ao candidato Marcelo Santos, que não pôde comparecer ao debate da TV Tribuna, segundo a assessoria dele, por motivos de saúde. Lembrando que na sexta nós temos debate com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. A todos, um excelente voto e obrigado pela audiência. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá. Debate Eleições 2012. Oferecimento Cimento. Tem que ser na Sal. O Capixaba.